Por um bom tempo, insisti em que tinha lembrança de cenas do meu próprio nascimento. Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Lu e eu li Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima, com tradução para o português de Jaqueline Nabeta. Eu recebi esse livro há alguns meses da Companhia das Letras e quando eu dei uma olhada na sinopse dele na estante, eu fiquei curiosa porque eu tinha feito recentemente a leitura de Confissões de Ed, do Edward Lewis, se eu não me engano o nome dele é esse, e eu achei que as propostas acabavam um tanto parecidas, porque ambos são romances com pegadas autobiográficas que falam da vida do autor enquanto homem gay em uma sociedade em que isso definitivamente não era bem aceito. Só que as semelhanças meio que param por aí, porque a vivência dos dois é bastante diferente, né? Enquanto o Edward vivia numa cidade pequena, no interior da França, em que tudo era exacerbado, especialmente o ideal de masculinidade, então era um lugar em que todo mundo gritava, tudo era pautado na violência, no over, por assim dizer. Aqui a gente tem o Japão, né, uma sociedade já extremamente rígida, onde tudo é no silêncio, inclusive as vivências, inclusive a cobrança dos padrões, e não que uma gere mais ou menos dor do que a outra, né? Aqui a gente, comparando as duas histórias, a gente encontra, assim, uma vivência muito dolorida para ambos os autores e personagens retratados aqui, mas são muito diferentes entre si. E hoje, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa obra. Bom, apesar da companhia ter me mandado esse livro, né, e eu costumar receber mais lançamentos deles, eu acredito que esse livro tenha sido reeditado nesse ano e por isso eu recebi, porque ele é um livro de 1941, o autor, ele é de 1925 e ele morreu em 1970 e a história de vida dele é uma coisa de doido. Se você ler um pouquinho da sinopse desse livro no site da Companhia das Letras, você vai descobrir como foi que ele morreu. Eu não vou falar sobre isso daqui. Eu vou focar, então, nesse livro, que, como eu falei, é um livro com uma pegada bastante autobiográfica, e aqui ele vai contar, né, sobre as memórias dele na infância, na adolescência e na juventude, enquanto um homem gay vivendo dentro do armário e fazendo o possível para se adequar ao que se esperava dele. Então aqui, vocês já viram, né, na primeira frase do livro, que ele jura, né, começa o livro já contando que ele jura se lembrar do primeiro momento de vida dele, do momento em que ele nasceu. E por aí a gente já sabe que talvez essas memórias não sejam tão confiáveis, porque afinal de contas, como confiar em alguém que diz que lembra do dia em que nasceu? Mas esse voto a gente sempre tem que dar quando lê um livro em primeira pessoa, quando lê um livro de memórias, sabendo que aquilo pode não ser real. E no final das contas, talvez as memórias nunca sejam reais, porque a gente reedita elas, né, de diferentes maneiras ao longo da nossa vida. Mas o que ele vai trazer aqui são as vivências dele, e o título do livro já é muito literal e muito potente, porque Confissões de uma Máscara. Ele deixa claro desde o início que ele vai narrar sobre como era viver, e principalmente como eram os sentimentos dele por trás dessa carapuça que ele teve que criar pra ser o que esperavam dele. Ele descobriu logo na primeira infância que ele não era exatamente o que esperavam, que os desejos dele e o que ele queria ser não estavam alinhados com o que deveria ser, e ele começa então a vestir essa máscara. Enquanto o Ed, né, no fim de Ed, experienciava uma vivência homossexual muito menos disfarçada, porque ele era muito afeminado, aqui a gente tem um personagem que consegue jogar isso pra debaixo do tapete. Um personagem e um escritor, né, o Yukio. Ele, quando criança, experimentou se vestir de mulher numa situação, mas ele percebeu que ele foi muito mal visto e nunca mais ele fez isso. Ele foi jogando a feminilidade dele toda pra debaixo da cama, escondendo aquilo dele mesmo e das pessoas que estavam à sua volta, pra que ele pudesse tentar viver em paz. Ele era muito rígido com ele mesmo, e numa sociedade rígida como a japonesa, né, isso era necessário pra que ele pudesse talvez ter um pouco de paz. Mas que paz é essa, né? A gente sabe que essa paz, ela é forjada, e talvez, na verdade, ele também saiba e consiga deixar isso claro. Só que enquanto ele vai contando essa história pra gente, a gente vai percebendo que, por conta dessa repressão violenta, o desejo dele também se torna violento. Ele começa a ter muito tesão em cenas doloridas, cenas de sangue, de machucados, de massacre, e isso vai fazer ainda mais sentido na história quando a gente percebe o ano em que esse autor nasceu e o ano em que o livro foi publicado. Repito, ele nasceu em 1925, o livro foi publicado em 1941, ele ainda era um jovem, mas recentemente nisso daí havia acontecido o quê? A Segunda Guerra, e ele era um homem jovem na época da Segunda Guerra. Então ele foi enviado para servir o exército, só que como a saúde dele era frágil, ele acabou ficando num cargo administrativo, o que traz bastante reflexões aqui pra ele e
por essa intensa parte do livro em que ele vai narrar essa época. Por quê? Porque ele queria ser igual a todo mundo e ele não era. Então, ao mesmo tempo que ele tinha um certo conforto ali em estar numa parte administrativa, ele ficava pensando cada vez mais sobre como era estar no front. Ele vivia essa situação de perto, só que ao mesmo tempo de longe. Ele conseguia ver aquilo por cima, então ele via aquele massacre, ele via aquela violência, que ao mesmo tempo, como eu falei, era algo que ele desejava. E ele via a morte de homens, a morte de amigos, e ao mesmo tempo que ele se sentia um pouco privilegiado de estar longe daquilo, ele ficava triste, porque ele queria ter a chance de morrer com honra, como todos esses outros homens estavam tendo. Pô, se ele morresse com honra, seria incrível, porque ele seria lembrado e visto como um homem íntegro que tinha morrido pelo seu país, e além disso não ia mais precisar viver com essa máscara. Essa história, né, tudo isso que era ele por dentro, jamais seria descoberto. Ele teria então ali menos tempo de fingimento, correndo um risco de ser descoberto, e ainda por cima teria morrido como um herói. Mas não é isso que acontece com ele, né? E pouco tempo depois ele publica um livro. Então ele sai aí como um romancista, que também era algo que não era esperado pela sua família que ele fizesse. E ele usa esse livro, que é o seu primeiro romance, além de tudo, pra meio que escancarar o que ele tinha por dentro, né? Confessar tudo que tava por debaixo da máscara. Só que até a página 5, porque ele usa um pseudônimo. O nome dele não é Yukio Mishima, eu já esqueci qual que é o nome dele, eu li na internet, mas já esqueci. Só que ele faz essa jogada de confessar tudo e continuar na máscara, né? Porque as pessoas continuariam sem saber quem ele era, e ele tava colocando tudo pra fora sem ser descoberto, e podia, pelo menos em alguma instância da sua vida, mostrar quem ele era, enquanto ele levava uma vida extremamente regrada, em que ele fazia o possível pra ser um homem hétero, másculo, mostrar isso e viver isso. Então ele tenta se relacionar com mulheres, enfim, ele vai levando a sua vida dessa forma. É um livro triste, potente e importante, especialmente pela época em que ele foi publicado, no país em que ele foi publicado, e ele fez muito sucesso, né? Eu achei curioso, porque eu nunca tinha ouvido falar desse autor, então achei muito interessante que a companhia tenha mandado um livro que não é um lançamento atual, né? Mas que tenha tanta importância histórica, e eu nunca tinha ouvido falar, e eu tô gostando cada vez mais de conhecer mais a literatura do Oriente, né? Do Japão, da China, da Coreia do Sul. Então veio em ótima hora esse livro. Infelizmente, apesar de todas essas características que eu digo, né, que são muito importantes, não foi uma experiência de leitura muito boa pra mim. Eu achei o livro um pouco arrastado. Pra ajudar, ele também não tem muitos momentos de separação, né? Ele tem capítulos, partes muito longas, então às vezes fica difícil parar a leitura. E eu comecei a ler esse livro quando eu tava doente. Eu tive uma sinusite muito brava entre o final de junho e o início de julho, e foi bem esse livro que eu peguei pra ler nessa época, e ele acabou sendo o livro da pior dor de garganta que eu tive na vida. Eu tava com muito pouca vontade de ler, o livro não tava me estimulando, então foi aquela situação que eu não tô ajudando, o livro não tá me ajudando, e aí as coisas acabam ficando meio empacadas, a minha experiência acaba não sendo boa. É culpa do livro? Não, mas é a minha experiência, e é o que eu trago aqui sempre. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!